Vamos conversar hoje sobre como foi a minha primeira cirurgia por aqui na UFMG. Olá, Vete! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa série de vídeos Suturando Conhecimento, uma aventura no mestrado. Mas se você ainda não está inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações toda vez que sair um vídeo novo aqui no Descomplicando a Cirurgia Vete, combinado? Então, vou esperar. Se inscreveu? Então vamos lá conversar, então eu quero te contar essa experiência de como foi minha primeira cirurgia aqui no mestrado. Bom, eu já te contei que eu cheguei aqui uma semana antes, do início das aulas para me adaptar, arrumar um apartamento, fechar um contrato com algum apartamento, E com isso eu já realizei algumas atividades na universidade, como por exemplo assistir uma aula de uma disciplina que começou antes e já fui ali para orientar, para ajudar, auxiliar a minha professora na universidade. E aí, primeiro contato com a professora foi na segunda-feira, assim que eu cheguei, que é o dia de cirurgias complexas. Segunda tarde é um dia de cirurgias complexas. Então, nesse primeiro momento, a gente já foi para a realização de um PDA. Sabe o que é PDA, Vete? Não vou aprofundar aqui na parte técnica, obviamente, mas o PDA nada mais é do que a persistência do ducto arterioso. Então, é uma comunicação ali, um vaso anômalo que surge e que, na verdade, ele não regride, no desenvolvimento, e a gente tem a passagem de sangue de forma errada no coração. Então, a gente precisa o quê? A gente precisa parar com essa passagem de sangue de forma errada no coração. Para isso, a gente precisa realizar uma ligadura desse PDA. Tem toda a forma correta de realizar isso, a gente não pode fechar totalmente, porque senão tem alteração de pressão, enfim. Todo um processo muito complexo ali nessa cirurgia. E vou te falar que já começou a ativar o quê? A minha ansiedade, o meu nervosismo por estar acabando de chegar nesse local, nessa universidade nova, conhecendo novas pessoas. E por mais que eu soubesse realizar ali cirurgias, nunca tinha feito, já tinha auxiliado na residência ali, mas confesso que nem me recordo ao certo qual cirurgia eu auxiliei ali na residência, mas era tudo muito novo, Conhecendo pessoas novas, estando num lugar novo, então não tem como o nervosismo ele não bater. Ele bateu em mim, ele bate em você e isso é normal, tá? Por quê? Porque a gente não sabe como as coisas vão acontecer ali naquele local, a gente não sabe como que é o funcionamento, mesmo que fosse uma cirurgia que eu estou super adaptada a fazer, eu também ficaria nervosa, mas não pela cirurgia, e sim pelo ambiente. A gente não sabe com quem a gente tem que falar se precisar de um fio, como é que eu vou me vestir, me paramentar, alguém ajuda, eu vou pegar as coisas ou não, alguém traz e abre, entende? É tudo muito novo e tudo isso gera muita ansiedade, nervosismo. E isso é normal, tá? E aí eu descobri que os enfermeiros aqui, os auxiliares que ficam no bloco, eles ajudam bastante. Então sempre tem um auxiliar que fica ali para ir buscar material que precisa buscar em outro lugar, para abrir material. Ele já prepara ali toda capote, estéreo, luva, tudo ali pra gente se paramentar, pra gente se lavar e se paramentar, pra já ficar tudo certinho, e eles te ajudam também a se vestir, a fechar o capote, tudo certinho. Então isso daí já é um grande ajuda, E aí, paramentada, fui lá, eu e a Scarlett ajudar a auxiliar a professora. Eu e a Scarlett e mais uma residente. Auxiliar a professora na cirurgia. E aí, ó, Vete, nervosismo aumentou mais ainda. Por quê? Não é uma técnica que eu estou familiarizada a realizar. E sabe quando eu te falo que você vai ter medo de errar, principalmente no começo, porque não são procedimentos, quando eu falo aqui, quando eu trago aqui da cirurgia ambulatorial, não são procedimentos que são comuns na sua rotina. Então você vai ter medo de errar, você vai ter medo de fazer alguma besteira e provavelmente você vai errar e tá tudo bem. Mas ali eu não podia errar. Ali eu não podia errar, por quê? Porque eu já tenho aí anos de experiência na cirurgia, eu estava elevando o patamar do meu conhecimento cirúrgico, indo para uma parte de cirurgias complexas, cirurgias cardíacas, e auxiliando a professora que eu tinha acabado de conhecer ali mais próximo, acabado de começar o mestrado. Imagina se eu erro, se eu faço uma besteira naquele momento ali da cirurgia e sei lá, rompe o vaso e o animal começa a sangrar e morre.
Gente, eu acho que eu pegava minhas malas e voltava pro Rio de Janeiro. Pegava minhas malas e voltava pra casa na hora. Não dava nem tchau. Na hora eu voltava pra casa. Tá? Mas por que eu tô te falando isso? Eu quero que você entenda que esse nervosismo, esse medo de errar e essa insegurança, elas nunca vão passar. Principalmente quando a gente estiver começando algo novo. E você vai perceber que com o decorrer, que você for realizando aquele mesmo procedimento, por mais difícil que seja, ele se torna rotina na sua vida e você começa a ficar mais tranquilo. Quando a gente fala de uma cirurgia cardíaca, obviamente, vai gerar muito mais ansiedades, muito mais anseios, do que uma sondagem esofágica, por exemplo, que com passar ali de 10, 15, 20 passagens, você tá craque e você faz em 5 minutos. Uma cirurgia cardíaca não, né? Porque qualquer erro compromete a vida real desse paciente, né? Então, qual que foi a minha função nessa cirurgia? Antes de eu te falar, eu quero saber se você já deixou o like. Já deixou o like aqui? Então tá. A minha função ali nessa cirurgia, né, obviamente a professora foi dissecando, a professora e a Scarlett, a minha amiga, né, que já é doutoranda, foram ali dissecando o vaso, dissecando o PDA. Por quê? Porque a gente precisa dissecar todo ele para ele ficar ali mais livre, para que a gente consiga passar uma pinça e com essa pinça a gente consiga passar 2 fios para fazer a ligadura desse PDA. Então, a gente foi dissecando, né, divulsionando ali todo o tecido ao redor do PDA, a Scarlett, a minha professora, com uma pincinha, com um cotonete, na verdade. E aí, eu e a residente, né, a gente ia ali secando, ajudando, pegando instrumental, essa coisa ali mais básica. E aí chegou o momento fatídico de ligar o PDA. Qual que foi a minha função, Vete? Lembra da pinça que eu te falei que a gente passa por baixo do PDA para trazer o fio para fazer a ligadura? A minha função era abrir essa pinça que já estava por baixo do PDA, pegar o fio e trazer ele para o outro lado. Agora você olha o grau de responsabilidade desse momento. Qualquer errinho ali, qualquer movimento mais brusco de trazer a pinça de repente, eu poderia romper aquele PDA. E você não sabe o que aconteceu. A pinça prendeu no PDA. Acredita nisso? A pinça, ela não vinha. Quando a professora veio puxar, ela não vinha. Mas, ó, tudo certo, tá? Bateu um nervosismo que eu pensei, gente, o que eu fiz? Será que eu passei errado? O que eu fiz de errado nesse momento? Não sei. Mas no final a gente descobriu que a gente estava usando uma pinça que não era a pinça que a professora estava adaptada, era uma pinça um pouco mais longa, né? Com a curvatura um pouquinho maior. Então, na hora de trazer, de tirar a pinça junto com o fio, era necessário uma curvatura maior do punho, para não agarrar, para não ter esse problema dela agarrar no PDA, e a gente só descobriu isso depois. Então, não foi nenhum erro meu, era só realmente adaptação do instrumental que estava sendo usado, né? Mas, ó, suei, hein? Suei. Mas é isso, eu trouxe esse vídeo com esse intuito de te mostrar que não importa o que você esteja fazendo, não importa o que você já fez, qual que é o seu conhecimento. Toda vez que você for começar algo novo, vai te gerar medo, vai te gerar insegurança, vai te gerar ali um receio de errar, do que vão pensar, do que vai acontecer se você cometer algum erro, tá? Então não se preocupem, não fiquem nervosos com isso, não deixem de agir, aliás, né? Melhor assim, não deixem de agir porque você tá com medo, porque você tá nervoso, porque você tá com um anseio ali que talvez te paralise, porque isso é normal. E se você ultrapassa essa linha do cagaço, digamos assim, e você age mesmo com esse medo, mesmo com esse receio, você vai ver que você vai gerando pro teu cérebro ali uma informação de consegui, qual que é a próxima? Consegui, bora pra próxima. E isso daí vai te gerando mais confiança, mais segurança, e quando você vê, você tá aí operando um PDA também, combinado? Então, Vete, ó, não deixa de colocar aqui nos comentários uma indicação, o que você gostaria de ver aqui nessa série de vídeos suturando conhecimento, combinado?